A Escritura diz: então apregoei ali um jejum, diga comigo, jejum, junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos, diga comigo, jejuamos, e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Glória a Deus. Os irmãos sabem que desde o domingo passado, nós começamos aqui na Igreja Emaús um tempo de oração e jejum. No domingo passado, nós ministramos uma palavra chamada a cultura do jejum. E hoje, mais uma vez, eu quero ministrar outra palavra acerca desta mesma temática, a cultura do jejum. Vale ressaltar que nós, nesse tempo, além de estarmos jejuando como igreja, pastor, nós como igreja começamos a jejuar semana passada e vamos jejuar até que dia? Nós jejuaremos até domingo que vem. Amém? Nesse tempo, nós estamos tendo os nossos turnos de oração. Nós estamos tendo turnos de oração pela manhã e pela noite. Pela manhã, de terça a quinta-feira. Terça, quarta e quinta, 6:30 da manhã. Vem orar conosco antes de você ir para o seu trabalho. À noite, quarta-feira, 19 horas. E, em último lugar, vigília, sexta-feira. Essa sexta, fizemos 4 vigílias simultâneas em lugares distintos, divididos por gerações, por idades. Essa sexta agora, a próxima sexta, nós faremos a vigília aqui no nosso prédio, para toda a nossa igreja, sexta às 20 horas. Agora vamos lá. Amados, nós estamos nesse tempo. Tivemos os nossos olhos abertos acerca do significado do jejum no domingo passado. E hoje eu decidi abrir mais uma vez em um texto da palavra de Deus que fizesse alusão ao jejum. E a minha proposta aqui é nós extrairmos princípios bíblicos e princípios práticos que nos trazem ensinamento acerca do significado dessa prática tão importante, tão solene no meio do povo de Deus, que precisa se tornar para nós uma cultura. Nós já tínhamos dito que o jejum é uma prática devocional importantíssima. E eu me lembro também que na semana passada eu te disse algo, que se nós nos voltarmos para o Antigo Testamento, os patriarcas jejuaram, os profetas jejuaram, reis jejuaram, sacerdotes jejuaram. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, o Senhor Jesus jejuou. Ele não começou o seu ministério sem que antes separasse 40 dias de oração e jejum. Nós também vemos no livro de Atos que os apóstolos jejuaram. Quando Jesus foi assunto aos céus, então, foi necessário que eles tivessem a cultura do jejum. O Senhor mesmo tinha alertado a eles que quando ele subisse, eles deveriam jejuar. Além disso também, nós vemos que não apenas os apóstolos, mas está relatado que a igreja primitiva jejuava. E por fim, quando nós olhamos para a história do cristianismo, o povo de Deus ao longo da história dessa era de 2000 anos do cristianismo, todo o povo de Deus jejuou. Quando nós olhamos ainda para dentro dos grandes avivamentos e moveres de Deus, esses avivamentos sempre foram regados, sempre foram antecedidos e sempre foram regados de muita oração e jejum. Agora, queria muito a sua atenção, porque para que você então pudesse extrair com ainda mais clareza cada um desses pontos que eu compartilharei com vocês, que por sinal são 6, eu gostaria de trazer o pano de fundo em qual é o contexto
aonde essa história lida por nós estava se desenrolando. Eu pedi para você abrir o seu livro, ou a sua Bíblia, no livro de Esdras. Pastor, quem foi Esdras? Que contexto é esse que Esdras convoca um jejum? Amados, bem verdade que talvez grande parte dos irmãos saibam muitas coisas a respeito da história de Esdras. Eu quero trazer esse pano de fundo para aqueles que porventura ainda não sabem disso. Irmãos nos visitam. Mas nós nos lembramos que Esdras estava presente no tempo que nós chamamos de pós-exílio babilônico. Os irmãos se lembram que a nação de Judá, e por que eu me refiro à nação de Judá? Porque quando nós lembramos da história da nação de Israel, nós reconhecemos que teve um período específico em que o reino foi dividido. Você se lembra? O primeiro rei da nação de Israel foi Saul, o segundo rei foi Davi, o terceiro rei foi Salomão. Mas durante o reinado de Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, o reino de Deus foi dividido. A nação de Deus foi dividida em duas partes. Das 12 tribos da nação de Israel, 10 tribos se rebelaram contra o governo de Roboão. E, inclusive, foram lideradas por um dos comandantes do exército, que era um homem que se chamava Jeroboão. Jeroboão, então, ele se torna rei. Então, agora a nação de Israel tinha 2 reis. Tinha Roboão, lá em Jerusalém, e tinha Jeroboão, aqui no norte. Pasme, das 12 tribos, 10 tribos então se juntaram a Jeroboão, quase que o país inteiro. Por isso que quando você lê no Antigo Testamento a história da nação, depois da divisão, quando você vê o nome Israel, isso faz menção às 10 tribos que se rebelaram contra a dinastia davídica. Eles levaram o nome da nação porque eram a maioria, 10 tribos. Lá no sul, apenas 2 tribos ficaram com Roboão, Judá e Benjamim. Interessante que, inclusive, ao citarmos essas 2 tribos, nos lembramos de algo, que Judá era a maior das 12 tribos e Benjamim era a menor das 12. Então, como ficaram só 2, uma era enorme, a outra era pequenininha, então eles passaram a chamar tudo aquilo ali de Judá. Então Israel era aquela parte que é conhecida também como Reino do Norte, e Judá era aquela parte que era conhecida como Reino do Sul, que era a somatória das tribos de Judá e Benjamim. Bem sabemos nós que a cidade de Jerusalém ficava aqui em Judá. Portanto, eles colocaram uma outra capital no Reino do Norte, uma outra capital em Israel, que era Samaria. Agora, depois que a nação de Deus se dividiu, a nação de Deus, ela obviamente foi enfraquecida. E nós vimos também se levantando grandes impérios que dominaram de maneira literal o mundo conhecido ali até então. Não o mundo inteiro, mas foram impérios que dominaram várias regiões, várias nações, vários territórios. Alguns desses impérios, inclusive, chegaram a invadir Israel, mas nunca tinha acontecido do Reino do Sul, que agora nós chamamos de Judá, de ter sido levado cativo. Já tinha acontecido do Reino do Norte ter sido levado cativo, mas não o Reino do Sul. Aí sabe o que aconteceu? Por 2 circunstâncias, que eu não vou entrar no mérito agora, mas eu entrei no mérito na Escola Macários para os meus alunos de sábado do volume 1 e vou entrar terça-feira para os meus alunos do volume 1 da Escola Macários. Dos 2 motivos pelos quais a nação se dividiu. Agora presta atenção. O fato é que quando, então, ela se dividiu, alguns profetas profetizaram que haveria, então, um domínio do Império Babilônico, ou, na realidade, que o povo seria levado cativo. E, historicamente, nós sabemos que foi levado cativo para o Império Babilônico. E que aquela terra, Jerusalém e os seus arredores, ficaria 70 anos desocupada. Esses camaradas que profetizaram isso
nós chamamos de profetas pré-exílicos, que foram os profetas que profetizaram antes do exílio babilônico. Agora, nós nos lembramos que nós também tivemos profetas exílicos. Quem eram os profetas exílicos? Eram os profetas que estavam vivendo o seu ministério durante o exílio babilônico. Por exemplo, qual é o profeta exílico mais famoso? Qual? Daniel. Na hora nós nos lembramos da história de Daniel e nós nos lembramos que essa história se desenrola lá no Império Babilônico. Mas depois a situação foi resolvida, passaram 70 anos e o povo volta para Jerusalém. O povo volta para a nação de Deus. Depois, inclusive, nós tivemos os profetas pós-exílicos. Inclusive 3 deles. Quem são os profetas pós-exílicos? Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá bom, pastor. E Esdras? Vamos lá. Quando o povo estava no exílio, aconteceu exatamente o que os profetas pré-exílicos tinham falado. Quando deu 70 anos, o exílio terminou, a prisão terminou. E agora o povo estava autorizado a retornar para Jerusalém. Agora, o que é importante nós mencionarmos? Que naquele tempo, 70 anos depois que eles foram levados presos, o Império Babilônico perdeu a sua força e teve um império que dominou Babilônia. Qual foi esse império? O Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa, e aqui nós estamos em um momento histórico onde o rei do Império Medo-Persa era o rei Artaxerxes. Nesse contexto, Artaxerxes, então, ele libera que o povo retornasse para Jerusalém. Quantos estão comigo no raciocínio? Deixa eu ver. Vamos lá. Quando ele libera o povo para retornar, Deus usa em primeiro lugar um homem que é o primeiro a liderar essa primeira leva de retorno a Jerusalém. Qual era o nome do homem que liderou a primeira leva para voltar para Jerusalém? Zorobabel. Zorobabel foi o primeiro que lidera um grupo de pessoas que estava voltando para Jerusalém. E qual foi o homem que liderou a segunda leva de retorno para Jerusalém? Esdras. Esdras. Agora, obviamente, quando você se lembra de Esdras, você também se lembra de Neemias. Apenas o último comentário, que é interessante nós sabermos, que tanto Esdras quanto Neemias foram grandes homens de Deus usados no processo de reconstrução da nação. Agora, inclusive, eles tiveram ênfases ministeriais distintas. Neemias foi um homem muito usado na reconstrução civil da nação, ou reconstrução física da nação. De todos os feitos de Neemias, qual foi o feito de Neemias mais conhecido? A reconstrução que por sinal foi um milagre. Em apenas 52 dias, os muros foram levantados. Agora, enquanto Neemias foi usado para reconstrução civil, para reconstrução estrutural, para reconstrução física, e Esdras? Esdras foi muito usado no processo que nós poderíamos chamar de reconstrução moral, ou até mesmo reconstrução religiosa. Nós nem chamamos o cristianismo de religião, porque na sua essência o cristianismo não é religião. Mas o judaísmo, sim, o judaísmo é uma religião. E foi uma religião e a única estabelecida por Deus. Dentro desse contexto, então, nós nos lembramos de quem era Esdras. Esdras era um levita, diga comigo, levita. E mais do que um levita, Esdras inclusive era da família de Arão. Nós lembramos também que Esdras era um escriba, versado na lei de Moisés. Esdras nascera durante o tempo do cativeiro babilônico. E ele foi então crescendo naquele lugar, e Esdras chegou a um patamar
de ser um homem tão notável que ele tinha acesso ao rei Artaxerxes. Mas ele não tinha apenas acesso. Sabe o que ele tinha também? Ele tinha moral com o rei. Ele fazia pedidos para o rei e o rei o atendia. A prova é tanta que ele fez o pedido para o rei. Rei, eu quero voltar. Eu tenho uma missão de voltar para Jerusalém. E sabe o que ele pediu para o rei Artaxerxes também? Eu quero levar uma turma comigo. E o rei Artaxerxes concedeu para Esdras o direito de voltar. Agora você me pergunta, pastor, nessa volta de Esdras, teve alguma ação prioritária? Sim, mormente, Esdras prioritariamente tinha uma missão. Sabe qual era a missão de Esdras? Reestabelecer o culto a Deus em Jerusalém. Então Esdras volta com uma missão. A minha missão é reestabelecer o culto em Jerusalém. Agora, Esdras então convocou o povo. Vamos lá, vamos voltar, para que então haja culto novamente em Jerusalém. Ele juntou uma galera. Quando ele juntou uma galera, sabe o que ele percebeu? Que não tinham sacerdotes e levitas naquela galera. Então ele pensou, não tem como eu voltar com o povo para restabelecer o culto se não tiver entre nós sacerdotes e levitas. Ele então pede para que sacerdotes e levitas voltassem junto com ele. Sabe quantos sacerdotes e levitas se dispuseram a voltar junto com ele? 258. Quando Esdras viu, além de, imagino eu, ter ficado muito feliz, ele, como um bom líder, todo bom líder é responsável. Ele pensou, meu Deus do céu, a missão agora é grande. Por quê? Porque é muita gente para voltar junto comigo. Agora, vou te contar uma coisa. Para você ter uma noção, essa viagem duraria em torno de 5 meses. Por quê? Porque a distância que seria percorrida por eles seria uma distância de aproximadamente 800 quilômetros. E, obviamente, nós não tínhamos os meios de transporte que hoje nós temos acesso. Então, Esdras ficou preocupado. Qual era a preocupação de Esdras? Que nesse caminho, nessa viagem, obviamente, eles enfrentariam inimigos. Vamos lá, se a terra estava desocupada, bem sabemos nós, você se lembra inclusive, por exemplo, quando a terra foi desocupada pela primeira vez, no contexto que o povo ficou no Egito por 400 anos, Deus levantou Moisés para libertar, depois Josué para caminhar com o povo rumo à terra prometida. Quando chegou lá o livro de Josué, foi um livro cheio de batalhas, porque a terra estava ocupada, e eles tiveram que reconquistar a terra. Então, obviamente o povo de Deus era cheio de inimigos. Dentro desse contexto, irmãos, Esdras sabia que nessa caminhada, nessa trajetória, poderia ter ciladas esperando por eles. Esdras então fica preocupado. Por um lado, Esdras poderia ter pedido ajuda para o rei. Afinal de contas, o rei manda em tudo. O rei poderia ter convocado exércitos do Império Medo-Persa para escoltar então a comitiva de Esdras. Só que Esdras já tinha pensado uma coisa. Nós já tínhamos falado para o rei que a mão do Senhor é conosco. Então eu falo que a mão do Senhor é conosco e vou lá e peço ajuda a exército. Esdras então decidiu fazer uma coisa. Esdras virou para aqueles que estavam com ele e disse: a partir de agora, nós iremos jejuar. Nós vamos jejuar para que o Senhor nos abençoe nessa viagem. Nós vamos jejuar para que o Senhor nos livre dos nossos inimigos. E nós vamos jejuar para que nós tenhamos êxito na nossa missão e que nós cheguemos então a Jerusalém. Amados, mediante a esse contexto, nós lemos Esdras capítulo 8, versos 21, 22 e 23. E nós podemos tirar 6 lições a respeito da temática do jejum. Eu gostaria de pedir para que você olhasse comigo aí a sua Bíblia, enquanto nós projetamos cada uma dessas lições. Olha comigo o versículo de número 21. A palavra do Senhor diz: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos
perante o nosso Deus. Em primeiro lugar, irmãos, jejum é para nós nos humilharmos diante de Deus. É importante que nós tenhamos revelação do significado do jejum. Nós dissemos aqui semana passada, jejum não é uma plataforma de marketing de espiritualidade cristã. Você não usa jejum para mostrar o quão espiritual você é, o quão espirituoso você é. Você não usa o jejum para você tocar trombeta para as pessoas dizendo o quão piedoso você se tornou depois que você nasceu de novo. Não, você não é fariseu. Isso é uma atitude farisaica. Irmãos, jejum é nós nos humilharmos. Jejum é nós nos curvarmos. Nesses dias é tempo de quebrantamento. Nesses dias é tempo de humildade. Nesses dias é tempo de nós nos prostrarmos e nos humilharmos perante o nosso Deus. Se você não fez isso essa semana, você não viveu verdadeiramente o significado do jejum nessa semana que se passou. Portanto, hoje eu quero incentivá-lo para que nessa semana que se inicie, você tenha essa postura. Uma postura de se quebrantar, uma postura de se curvar, uma postura de se humilhar na presença de Deus. Por quê? Porque no jejum nós reafirmamos a nossa dependência. Você sabe como que você reafirma a sua dependência? Quando, inclusive, você é transparente e vulnerável com relação às suas fraquezas. Esse é o tempo de nós verdadeiramente reconhecermos que sozinhos não somos capazes. Você só se humilha para aquele que você reconhece que é maior do que você. Qual foi a conclusão de Esdras? Sozinho, eu não sou capaz. Nós aqui, coletivamente, Esdras pensou, nem nós aqui, somente os seres humanos, somos capazes. Nós precisamos de Deus. Que nós, como igreja Emaús, nesses dias possamos jejuar, para nos lembrarmos que sozinhos nós não somos capazes. Mas em segundo lugar, olha o que está escrito aí, então apregoei ali, verso 21, jejum junto ao rio Ava para nos humilharmos perante nosso Deus. Depois, vírgula, para lhe pedirmos, diga comigo, pedirmos, jornada feliz para nós, nossos filhos e para tudo o que era nosso. Se em primeiro lugar, jejum é para nos humilharmos diante de Deus. Em segundo lugar, jejum é para que nós possamos pedir ajuda ao Todo-Poderoso Deus. Nós não apenas nos humilhamos, nós sim clamamos por um socorro do alto. Nós clamamos por uma intervenção do alto. Ele decidiu pedir ajuda. Ele fez os cálculos. A viagem era longa, 800 quilômetros, 5 meses, inimigos, ciladas, ameaças, circunstâncias adversas. Ele pensou, nós precisamos da ajuda de Deus. Porque ele sabia que poderia enfrentar toda sorte de oposição no meio da caminhada, toda sorte de oposição no meio da trajetória. Então, meus irmãos, quero dizer algo para você, aprenda algo. Jejum é você pedir ajuda para Deus. Sabe qual que é o problema de muitos cristãos? É que você é apenas um cristão nominal. Amados, tem tanta gente que tem facilidade de pedir ajuda para todo mundo, menos para Deus. Às vezes você está passando por uma crise financeira. Aí você tem a ideia, eu vou recorrer ao meu pai. Vira homem, rapaz. Você já está aí casado. Pai, mãe, não tem nada de errado. Presta bastante atenção. O que eu estou falando aqui é de prioridade. Na hora você já pensa, eu tenho aquele primo milionário. Eu vou pedir socorro para o meu primo que é milionário. Não estou falando que está errado. Só estou falando que ele não pode ser a sua primeira opção. Ou então, obviamente, qualquer cidadão comum, inteligente, fala, já sei, eu vou pedir um empréstimo, mas como eu sou inteligente, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um monte de conta e um monte de banco diferente e eu vou estudar qual é a menor taxa de juros. Eu não estou falando que é errado você pedir empréstimo, eu não estou falando que é errado você pegar dinheiro com o banco, eu só estou falando que é errado
você pensar em toda e qualquer solução natural, sem antes ter pedido socorro para Deus. Quantas vezes você jejuou antes de tomar uma decisão natural? Sabe por quê? Porque jejum é pedir ajuda àquele que é todo poderoso. Você sabe por quê? Para quem você pede ajuda, transparece, denuncia quem você acha poderoso. Óbvio, tá tudo certo. Você acha seu pai poderoso, você pede ajuda para o seu pai, não está errado. Você acha o banco poderoso, você pede ajuda para o banco. Mas hoje, eu quero incentivar a amada igreja. Sempre coloque o Senhor em primeiro lugar. Mas muitas pessoas não esgotam as suas possibilidades de pedir ajuda para Deus. Você já orou? Já jejuou? Não. Então jejua. Porque jejum é pedir ajuda. Agora, quero te contar uma coisa. A ajuda de Deus, irmãos, é uma fonte inesgotável. Não deixe para ser o último recurso aquilo que na realidade deveria ser o primeiro. Sabe o que é interessante? Que está escrito no versículo seguinte, e aqui nós entramos na terceira lição. Ele se humilhou, eles se humilharam, eles pediram ajuda. Mas para quem que eles pediram ajuda? Eles não pediram ajuda para o rei Artaxerxes. Eles decidiram pedir ajuda para Deus. Por um lado, eles poderiam ter pensado, meu Deus, o rei é aquele homem que tem a caneta na mão. Ele tem o poder, ele comanda os exércitos. De qual nação? Do maior império da época. Certamente, irmãos, poderia ser uma ajuda muito bem-vinda, mas Esdras reconheceu que existe uma ajuda que é maior do que qualquer ajuda de homens. Em terceiro lugar, é interessante, pode passar. A ajuda de Deus é mais valiosa do que a ajuda dos poderosos. Diga comigo, a ajuda de Deus é mais valiosa do que a ajuda dos poderosos. Amada igreja, que nós possamos nos lembrar que uma ajuda é a ajuda que os governantes podem nos dar. Todavia, o socorro do céu, ele é mais poderoso do que o socorro da terra. Você até pode abrir mão do socorro que homens podem te dar, mas você nunca pode abrir mão do socorro que apenas o Senhor pode nos oferecer. Estava falando hoje pela manhã que eu me lembro daquela história que é relatada, que durante a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido, a Inglaterra, estava sofrendo ameaças de uma invasão nazista. E a história relata que ingleses, homens e mulheres de Deus, a história relata que a igreja na Inglaterra decidiu jejuar. E sabe o que aconteceu? Londres foi livre dos seus inimigos. Tudo porque eles pediram socorro no lugar mais valioso. Eles pediram socorro para o céu. Peça socorro para o céu. E você faz isso quando você jejua. Agora, vamos continuar lendo aí o verso 22, parte B. Porquanto já lhe havíamos dito, olha aí o final do verso 22, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Para quê? Para o bem deles. Mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Diga assim comigo, a boa mão do nosso Deus é sobre os que o buscam. Fala assim, para o bem deles. A quarta lição que nós aprendemos ao olharmos para esse texto com relação ao jejum é que nós podemos ter confiança. Pode passar. Nós temos confiança que Deus é por nós e para o nosso bem. Quando nós jejuamos, nós reconhecemos a mão forte e corajosa do nosso amado Redentor está estendida em nosso favor. A palavra não diz que é sobre alguns. A boa mão do Senhor está estendida sobre todos. Para que a boa mão está estendida? Para o bem deles.
A boa mão de Deus está estendida sobre você para o seu bem. Portanto, irmãos, nessa semana, mais uma vez, é hora de nós nos curvarmos, clamarmos por misericórdia, por clemência da parte de Deus, para que a sua boa mão esteja estendida sobre nós. Mas, para finalizar, o time de adoração pode vir. Acompanhe comigo o versículo de número 23. A Escritura diz: nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Amados, sabe o que é importante ser ressaltado aqui? Que no começo do texto lido por nós, no verso 21, está escrito que Esdras anunciou. Ele anunciou, isso é apregoar, é anunciar, é estabelecer. Ele estabeleceu que o povo deveria jejuar. Então o texto começa com o anúncio do jejum. Mas sabe o que está escrito no verso 23? Nós, pois, jejuamos. Existe uma diferença do jejum ser anunciado e do jejum ser feito. Hoje, estou aqui para te dizer que em quinto lugar, acerca deles, pode passar, Diego. Em quinto lugar, eles não apenas apregoaram, eles, de fato, jejuaram. Quem é a igreja Emaús? A igreja Emaús é o Vinícius? Também. É a Érica? Também. A igreja Emaús somos todos nós. Quero fazer uma pergunta. Domingo passado, nós apregoamos um jejum. Domingo passado, nós anunciamos um jejum. Domingo passado, nós divulgamos um jejum. Domingo passado, nós estabelecemos um jejum. Domingo passado, nós convocamos um jejum. Mas a pergunta para você é: você jejuou? Será que você simplesmente disse que faria, mas não fez? Se você não jejuou, você é um hipócrita. Sabe por quê? Porque hipocrisia é todas as vezes que nós não fazemos aquilo que nós falamos. E a minha oração é que o Senhor nos livre de toda hipocrisia. A hipocrisia de falarmos que a nossa igreja está de jejum, mas que talvez verdadeiramente os membros não estejam jejuando. Eu quero dizer para você, é tempo de jejum. E que nós possamos ser como Esdras, como esses 258 levitas e sacerdotes, como todos aqueles que faziam parte daquela comitiva de retorno para Jerusalém, que nós possamos bradar no domingo que vem, o versículo 23 do capítulo 8 do livro de Esdras. Nós, pois, jejuamos para a glória de Deus. Amados, é tempo de jejuar. O problema da igreja brasileira não é desconhecimento. O problema da igreja brasileira é de não praticar aquilo que conhece. Talvez, pode até ser que nós temos uma boa teologia sobre oração. De que adiantaria uma boa teologia sobre oração se nós de fato não orássemos? Do que adiantaria? Nós não estamos em busca de algo teórico. O cristianismo precisa ser vivido. Nós não podemos simplesmente apenas pregar sobre oração, pregar sobre jejum. Nós temos que orar e jejuar. Por quê, pastor? Porque se o homem não tem a saída, Deus a tem. Eles não somente se propuseram a pedir ajuda, a pedir socorro, eles de fato oraram. Que seja um tempo, irmãos, que nós tenhamos humildade na presença de Deus.
para nos curvarmos e reconhecermos que nós carecemos da tua intervenção. Mas o que está escrito no final do verso 23? Eles, pois, jejuaram. Nós, pois, jejuamos. Pedimos isso ao nosso Deus. E olha o que está escrito. E Ele nos atendeu. Diga assim, e Ele nos atendeu. Agora vem comigo no verso 31. Verso 31. Olha o que está escrito. Partimos do rio Ava, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós. E o que aconteceu? Livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. E o versículo 32 diz: chegamos a Jerusalém. Chegamos a Jerusalém. Eles chegaram no lugar para onde eles haviam se disposto a ir. Quero falar uma coisa para você, igreja, irmãos. Nós não apenas apregoaremos o jejum, nós jejuaremos. Mas nós não apenas jejuaremos, nós chegaremos no lugar, nós cumpriremos a nossa missão. Aquilo que está proposto diante de nós, nós alcançaremos êxito. Por quê, pastor? Porque nós somos bons? Não somos. Porque a boa mão do Senhor está sobre mim, está sobre você, está sobre nós. A sexta lição de jejum que nós podemos extrair desse texto é que eles receberam respostas do seu jejum e da sua oração. Hoje, família Emaús, ou irmãos em Cristo Jesus, ou filhos de Deus, eu estou aqui para te lembrar que Deus não é um ídolo mudo e surdo. Ele não está com seus ouvidos fechados ou com as suas mãos atadas, encolhidas. Os seus ouvidos estão abertos e inclinados. Ele não tem limitação no seu poder. Eu quero te falar uma coisa. Talvez, se você pedir ajuda para os poderosos dessa terra, sabe qual que é uma característica de pessoas poderosas aqui na terra? É que pessoas poderosas na terra são muito ocupadas. E pode ser que algum dia você saia para pedir ajuda, mas a pessoa que você teria expectativa de te ajudar, ela está ocupada, ela não consegue te atender na hora que você precisa. Por quê? Porque pessoas poderosas são ocupadas. Mas eu quero te falar uma coisa, a linha de acesso ao Todo-Poderoso Deus nunca está ocupada. Existe um caminho, o caminho é Cristo. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, diz o Senhor. Essa via, ela sempre está desobstruída. Você sempre pode levantar as suas mãos para os céus ou colocar os seus joelhos no chão, fazer uma oração, fazer um jejum e pedir a Deus livramento, provisão, proteção, milagre, salvação, transformação, e seja lá o que for, Ele vos concederá. Você tem livre acesso através de Cristo, não importa o dia, a hora, o lugar, a circunstância. Hoje eu estou aqui para te lembrar, aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta abrir-se-lhe-á. Meus amados irmãos, eu me lembro de Tiago, que nos ensina através da sua epístola, nada tendes, pois nada pedis. A viagem era difícil, os inimigos eram poderosos, as ciladas eram muitas, todavia eles pediram e receberam, eles chegaram salvos. Portanto, meus irmãos, Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele sejam dadas
e tributadas toda honra, todo louvor, todo poder, toda exaltação, pelos séculos dos séculos, agora e para todo sempre. Amém e amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus e fique em pé onde você está.